Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesse domingo, né? Hoje é 17 de maio de 2026. Todo mundo sabe que o nosso canal não para, né? Aqui não temos sábados, domingos, nem feriados. A gente trabalha todos os dias, tanto aqui no YouTube, no X, no site geopoliticamrs.com.br, como também lá nos nossos grupos do Telegram, né, o GeopoMRS e o Geodiscussões. Eu sempre digo que é muito interessante, muito mais interessante o Telegram do que o WhatsApp, né? A gente faz coisas ali que não faz no WhatsApp. Grupos maiores, né? Não tem esses limites de mensagens que é imposto agora pelo WhatsApp, enfim. Eu gostaria que muito mais gente pudesse usar o Telegram, né? Pessoal, tenho certeza que quem usa o Telegram não quer voltar para o WhatsApp. Aliás, se todo mundo fosse para o Telegram, o WhatsApp ia acabar, né? Porque ele é muito pior. A gente eu só mantenho o meu WhatsApp por causa de pessoas insistentes, né? Da nosso hall de amigos que, né, insistem em ficar só por lá. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a possibilidade. Eu estou fazendo uma leitura aqui, né, eu vou explicar essa figura de quebra-cabeças que eu estou vendo, porque eu peguei algumas peças desse quebra-cabeça aí nas notícias, né, nas redes, e eu estou montando uma figura aqui que eu queria explicar, né? Eu estou achando, aqui é o Marcelo Rossi, eu estou achando que em breve, não vai demorar muito, os americanos poderão extrair o Raul Castro como fizeram com o Nicolás Maduro. Por quê? Porque está difícil fazer acordo com o Partido Comunista, ali, com o pessoal da ilha, né, com a trupe do Miguel Dias-Canel, etc. Eu acredito que os americanos estão fazendo a leitura e eu já estou, né, já disse isso no canal, já estou percebendo, de que é o Raul Castro que, como ele é da velha guarda, né, ele é um revolucionário ainda, um dos últimos, acho que é o último que está vivo, né, tem 94 anos de idade. Então ele está pondo areia, ele está impedindo que seja feito um acordo ali de ajuda dos Estados Unidos para Cuba com, né, o compromisso de se derrubar o regime comunista, estabelecer eleições livres, né, criarem partidos políticos, ou seja, Cuba virar uma democracia como deveria ser, né, não é essa democracia de mentira que a esquerda socialista brasileira diz que a Cuba é uma democracia, né? Com perdão da palavra, é uma democracia no rabo deles, né, aqui, porque Cuba é uma ditadura ferrenha que prende opositores pelo simples fato deles saírem às ruas, né?
pelo simples fato deles saírem às ruas para protestar. E lá o povo tem milhões de motivos para protestar, né? Então, se não cai esse regime, não tem ajuda americana. E eles estão profundamente enraizados na merda, né? Eu sempre peço perdão pela expressão, mas é a expressão que a gente tem que usar para Cuba. Eles estão na merda profunda, né? O povo ali come muito mal. Eu disse aqui no canal que eu já vi vídeos de cubanos que vêm para o Brasil. O cara entra num supermercado mediano. Eu não estou falando hipermercado não, hein? Redes extensas, gigantescas. Ele entra num mercado mediano de bairro, ele chora de alegria. Ele fala, nunca vi isso. Por quê? Porque Cuba não tem, né? Cuba são só aquelas quitandinhas pequenininhas como tinha aqui nos anos 70, né? Eu vi um vídeo de Cuba, de um casal que estava fazendo uma viagem para lá. Eu vi uma quitandinha que esse casal entrou, que lembrava uma quitanda que a gente tinha próximo à minha casa aqui nos anos 70. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu não estava nem na escola ainda, primária. Eu devia ser de 74, eu sou de 68, devia ser 73, 74, assim, os balcões, o estilo da quitandinha de Cuba, muito parecido com uma quitandinha nossa aqui de 50 e poucos anos atrás, né? Então Cuba está bem atrasado, o povo passa necessidade, eles têm que fazer o acordo, até porque agora eles não têm mais nem energia elétrica lá na ilha, né? Então eles têm que fazer acordo e o Raul Castro está botando areia, óbvio, né? Ele é o cara mais respeitado, porque ele é muito provavelmente o único vivo que esteve naquela revolução, né? Pelo menos dos relevantes, né? Morreu Che Guevara, morreu Fidel, os soldados, eles eram bem jovens na época, o Raul tinha 20 e poucos, o Fidel 30 anos de idade, então muito provavelmente ele deve ser o último, né? E como que é o processo? Primeiro é o seguinte, os Estados Unidos, na Venezuela, eles começaram indiciando Maduro. Lá em agosto, final de agosto do ano passado, o Marco Rubio foi lá e tuitou, disse, ó, o Maduro é o chefe da quadrilha, do narcotráfico aqui do Caribe, cartel de Los Soles, está sendo indiciado aqui nos Estados Unidos, e aí começou toda aquela movimentação no Caribe, né? Cuba tem algo parecido, porque os Estados Unidos já querem indiciar o Raul Castro. E eu vou ler uma matéria aqui do Observador, né, do site Observador, que é do MSN, né, sobre essa história dos americanos que querem indiciar o Raul Castro porque ele abateu aviões lá em 1996. Ele era o ministro da Defesa de Cuba na época, né? Era o Fidel, o líder, o presidente de Cuba, e o Raul Castro, o irmão dele, era o ministro da Defesa da época. Eles abateram 2 aviões de civis ali em águas cubanas, né? E acho que confundiram com aviões militares, e agora ele vai ter que responder por isso. Mas por que isso está vindo agora? Então, volto a dizer, qual que é a peça que eu estou vendo aqui que monta esse quebra-cabeça? Lá atrás, os americanos indiciaram o Maduro antes de pegá-lo, antes de extraí-lo. Ó, você tem um compromisso com a justiça aqui que você vai ter que responder. O Maduro fez dancinha, deu risada por muito tempo. Venham me pegar, canalhas! Era assim que ele falava, né? Cantava de galo. Provocou o Trump, dizendo que os Yankees tinham que pegar ele, etc, etc. Resultado, lá no 3 de janeiro, foi pego de pijama na cama, né? Não deu tempo nem dele estar trocado, tanto que os americanos deram um agasalho aí para ele botar lá na hora, porque saiu de pijama, não teve condições nem de se trocar. Vocês lembram que ele estava quase entrando naquele cofre, aquela sala-cofre que tem lá no Palácio de Miraflores, mas não deu tempo. Ele e a Cília Flores, a mulher dele, foram pegos, extraídos ali pela Força Delta. E agora, com os americanos querendo indiciar o Raul Castro, pode ser o primeiro passo para daqui a um tempo, né? Talvez não demore tanto, foram 3 meses, né? 3 meses e meio para pegar o Maduro, porque foi no final de setembro, não, 3 meses e pouquinho, porque foi no final de setembro que eles começaram a cercar o Caribe, e no 3 de janeiro extraíram o Maduro.
A gente não sabe, né? O Trump já disse que o Abraham Lincoln, que também é um gigantesco porta-aviões, vai voltar do Oriente Médio e dar uma passadinha em Cuba antes de ir para casa. Cuba você não precisa de tanto poder militar, porque obviamente eles têm um poder militar e pelo fato de eles estarem passando muitas dificuldades, não terem gasolina, não terem nada ali, né? Uma ilha que está sofrível o padrão de vida, você não precisa de tanta força militar para fazer a mesma coisa que fizeram lá na Venezuela, a extração do Maduro. Cuba seria muito mais fácil, até porque, né, os guarda-costas cubanos já foram testados lá na Venezuela e morreram todos, né? Não deu nem para o cheiro, né? Não deu nem para começar a lutar com os americanos. Não saiu um americano ferido, enquanto 32 agentes do G2 cubano que tomavam conta do Maduro foram literalmente mortos em ação, né? Então Cuba não exigiria uma força do tamanho daquela que esteve no Caribe na época da extração do Maduro. Até porque não se falou mais nada. Pode ser que o Trump já ainda tenha alguns aviões, alguns navios ali no Caribe, até porque ele precisa controlar a Venezuela dessa maneira, não é? Mas não tem ainda um grande porte-aviões até o presente momento, porque o Gerald Ford, o Geraldão, se dirigiu ao Oriente Médio, mas ele disse, né, volto a dizer, está dizendo que o Abraham Lincoln vai passar na volta. Então, assim, já querem indiciar o Raul Castro, já se desenha a mesma situação. Cuba está reticente, não quer fazer o acordo, mesmo estando na mais profunda merda. O país não querem fazer acordo. Qual vai ser o final disso? Os americanos vão usar o mesmo expediente. Ó. Vamos extrair o Raul Castro, vai ficar todo mundo com medo, e o Miguel Canel lá, o cara que não quer, que está peitando, vai fazer que nem a Delcy Rodrigues na Venezuela. Vai passar a obedecer cegamente o Marco Rubio. Né? Tem outra alternativa? Não tem. Talvez seja mostrar o poder extraindo Raul Castro da ilha, mas todo mundo vai falar assim, mas ele tem 94 anos, e daí? Ele é um criminoso, né? Vamos ler o texto aqui do Observador, que fala sobre esse indiciamento ao Raul Castro, como é, né? Que os americanos pretendem indiciá-lo. 3 décadas depois do caso, a justiça americana prepara-se para indiciar Raul Castro, antigo presidente cubano e irmão de Fidel, um revolucionário original lá de 1959, né? Segundo fontes oficiais citadas pela CBS News, em causa estará o papel ativo do ex-presidente, hoje com 94 anos, no abate de 2 aviões civis em 1996, pertencentes ao grupo de exilados cubanos Hermanos al Rescate. Ou seja, os caras estavam querendo fugir da ilha e ele abateu o avião. Né? Criminoso, eram civis. Ato criminoso. Né? A acusação, que precisaria da aprovação de um grande júri, não foi comentada pelo Departamento de Justiça, o DOJ norte-americano. Em março, o procurador-geral da Flórida anunciou a reabertura da investigação. Primeira grande peça do quebra-cabeças. Muito provavelmente eles vão extrair o Raul e levar para lá. Né? O que vai dar muito mais medo ainda aqui, né? No personagem que temos aqui. Né? Imagina, primeiro vai o Maduro, depois vai o Raul Castro, que nós temos aqui, vai precisar usar fralda, né? Em março, o procurador-geral da Flórida então anunciou a reabertura da investigação estadual sobre o incidente, revertendo o arquivamento anterior do caso. Então, reabrir o caso para voltarem a discutir a situação e condenarem o Raul Castro. Paralelamente, o senador republicano Rick Scott pressionou o DOJ para que avance com a acusação formal e leve Castro a tribunal em solo americano. Pronto, está desenhado. Por conta própria e por vontade própria, ele não vai responder isso nos Estados Unidos. Não. Embora tenha deixado a liderança do Partido Cubano Comunista, né, Partido Comunista Cubano em 2021, Raul Castro continua a ser uma das figuras políticas mais destacadas da ilha. Atualmente, o seu neto, Raul Guillermo Rodrigues Castro, conhecido como Raulito,
funciona como seu representante e é visto como um intermediário essencial no diálogo entre Havana e Washington. É o cara que estava conversando com o Rubio e depois, nesses últimos 3 dias aí, esteve com na quinta-feira, né? Esteve com o John Ratcliffe da CIA, né? E, pô, CIA presente em território cubano, eles vão achar com certeza onde está escondido, né, o Raul Castro. Né? Ó, Renato Seabra matou Carlos Castro, isso ninguém contesta. A pergunta que os jurados têm de responder é outra. Né? Não, isso aqui não tem a ver com a matéria, desculpe. Né? Tá, eles, uma outra propaganda que estão aqui. Eles misturam. Então é isso. Então é assim, né? Eles querem indiciar o Raul Castro, né? A primeira grande peça nesse quebra-cabeça é dizer que ele vai responder ao processo em solo americano. Sabemos que ele, com 94 anos de idade, não vai, né, viajar para responder isso nos Estados Unidos. Então, a única peça faltante no nosso quebra-cabeça é que ele seja extraído, né? Acho que não tem outra alternativa. Ó. Na revista Sociedade Militar também saiu uma matéria. Ó. Raul Castro entrou no radar da justiça norte-americana em um movimento que lembra a ofensiva contra Nicolás Maduro. Tá? Então eles já estão fazendo essa associação também. Ó. A possível acusação contra o ex-líder cubano aumenta a tensão no Caribe, pressiona o regime socialista e reacende rumores sobre uma tentativa de enfraquecer o controle político da ilha em meio à pior crise econômica cubana em décadas. Né? Não seria enfraquecer o controle político, seria dominar, como fizeram ali com a Delcy Rodrigues na Venezuela. Né? Eu acho que o Raul Castro tem que se preocupar, porque não vai demorar muito, eu acho que ele vai ser extraído mesmo. Né? Raul Castro voltou ao centro da atenção internacional após autoridades norte-americanas indicarem que já estudam uma possível acusação formal contra o ex-líder cubano. O movimento lembra a estratégia anteriormente usada contra Nicolás Maduro. Passo a passo, né? Tá tudo bem parecido. E acendeu um alerta imediato dentro do governo de Cuba. Eles têm que dobrar os joelhos, têm que se entregar. Não tem outra alternativa. Né? O Donald Trump não quer mais o comunismo aqui no quintal e está usando métodos legais para acabar. Né? A informação ganhou força após declarações atribuídas a integrantes do DOJ, né, dos Estados Unidos, Department of Justice. Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, Washington avalia medidas mais duras contra outras figuras históricas do regime cubano em meio ao agravamento da crise política e econômica na ilha. O tema rapidamente ganhou muita repercussão porque Cuba atravessa um dos momentos mais delicados das últimas décadas. Escassez de alimentos, fuga em massa de cidadãos e o colapso de quase toda a infraestrutura aumentaram a pressão sobre o governo de Havana. Aquilo está virando uma favela gigantesca e eles assim são vaidosos, orgulhosos, sabem que o comunismo destruiu a ilha e eles não querem se entregar, eles não querem o dinheiro para melhorar porque eles não querem largar o osso. Eles não querem largar o osso. Imagina então a gente tendo o exemplo do Brasil, né? O Brasil está muito longe ainda da situação de Cuba. Se em Cuba esses caras não querem largar o osso, imagina aqui, né? Mas acredito que essa futura extração aí do Raul Castro, que é o que está sendo desenhado, vai dar um medo aqui nesses que estão aqui, nesse especificamente que está aí, que ele não vai dormir de noite, né? Ainda mais com essa história de classificarem o PCC e o CV como terroristas, né? Vai saber lá na frente o que o Trump pode dizer. Olha, descobrimos, blá, 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 né? Não preciso ser muito específico aqui, né? Então, o Raul Castro está pintando como número 2 aí dessa coleção de comunistas que o Trump está pretendendo fazer em prisões norte-americanas, né? Acho que ele quer colecionar esses caras lá no Metropolitan Detention Center no Brooklyn, né? A possível ofensiva
contra Raul Castro, ela imediatamente gerou comparações com o caso de Nicolás Maduro. Em 2020, né, lá no último ano do governo Trump, do primeiro governo Trump, os americanos já anunciaram então as acusações contra o Maduro. Já diziam que ele estava ligado ao narcotráfico internacional e etc, etc, etc. Né? Ou seja, não começou o ano passado, mas bastou o Trump voltar para reabrir toda a situação. Então tá aí, ó, mais um personagem sendo desenhado, né? Eu acredito que se nós estamos fazendo a leitura aqui, né, que é um caso muito parecido com Maduro, acredito que os cubanos também, que não são burros, né, principalmente esses que estão lá controlando o regime, eles devem estar fazendo a leitura também. Né? Então, o que eles vão fazer? Né? Eles vão evitar, eles não vão conseguir. Né? O soldado cubano lá que está com fome, né, está com a energia da casa da família dele desligada, né, ele não vai ter ânimo, não vai ter dispositivo moral e nem força militar, eu acredito, nem tecnologia militar para impedir esse tipo de coisa. Né? Então, quem sabe só com a ameaça, só com os cubanos fazendo a leitura, né, dessa situação, eles resolvam então cooperar, né, com os americanos, derrubem o regime, promovam eleições, aí os americanos vão começar com 100 milhões de dólares para ajudar a ilha, começar um novo modelo. Aquele povo merece, né? Está sofrendo desde 59, 67 anos que esse povo sofre com esse regime, né? Agora vamos aguardar, né? Eu acho que o final da situação é esse. Na minha opinião, se vocês me perguntarem, é assim: os comunistas não vão querer se entregar, não vão querer fazer acordo. Antes de tudo, eles são, né, teimosos, né? Eles vão insistir e vão terminar dessa maneira. Vai acontecer uma extração aí do Raul, talvez de outras figuras também. E eles vão terminar como a Delcy Rodrigues, obedecendo tudo que o Trump e o Rubio querem. Né? Aí, dessa maneira, o Trump derruba o regime, pela força bruta. Né? Está se desenhando a mesma situação que o Maduro, muita gente fazendo a leitura. Né? Vamos ver para onde isso vai. Né? Agora, uma coisa eu garanto a vocês: Cuba tem menos poder de fogo ainda do que a Venezuela para tentar se defender. Né? Cuba, a hora em que a operação começar, não tem mais volta. Acabou, a ilha cai. Né? A Venezuela não estava nessa situação de não ter energia elétrica, de não ter comida. Né? Não, tudo bem, o povo também estava na profunda merda, mas não era assim. Né? Cuba está muito pior, muito pior. Vamos ver até onde vai isso. Eu continuo achando que Cuba cai antes do 4 de julho. Pode ser que eu esteja errado, mas eu mantenho aqui a minha posição. Gente, um abraço a todos, muito obrigado. Por favor, colabore com esse canal, com qualquer valor. Segue sempre o número da conta e a chave do Pix. Eu agradeço sempre aqueles que colaboram, muito obrigado. Né? A gente depende dessas colaborações, dessas doações para continuar com o nosso trabalho aqui. Né? É uma equipe que tem aqui. Né? Muito obrigado a todos, por favor ajudem o canal, tenham uma excelente semana e eu volto amanhã. Valeu, pessoal, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.